Suicídio. Vamos falar disso agora, tá? Sobre o suicídio. Olha só, gente, né? Olha como é importante. Eu vou dar alguns dados aqui, tá? São gráficos de algumas organizações, da OMS, Organização Mundial da Saúde, e daqui do Brasil também, várias organizações. Nós vamos dar alguns dados e a gente vai falar disso agora. É um tema muito importante. Nós estamos no mês de setembro. Por que setembro amarelo? Porque é um tema, um mês de prevenção do suicídio, tá? Isso tem avolumado, tem crescido muito no Brasil, no mundo inteiro, gente. A gente vai falar sobre isso. Há uma preocupação muito grande, né, das autoridades em relação a isso, a esse tema, e nós vamos tratar desse tema agora. Vamos junto então, né? Vamos junto. Setembro, o mês amarelo. O Ministério da Saúde, aqui do Brasil, lança a Agenda Estratégica de Prevenção do Suicídio. Aí tem uma organização muito linda, muito importante, que é o Centro de Valorização da Vida. É uma sigla aqui, deixa eu mostrar para você, chamada CVV. CVV. Quando você vê essa sigla, é o Centro de Valorização da Vida. Se chama Centro de Valorização da Vida. É um programa de prevenção ao suicídio, tá? Eles trabalham com isso. Tá? Então, quando você vê essa sigla, você vai entender que são pessoas que trabalham com isso, com aquele apoio emocional, tá? Quando você vê alguém precisando de ajuda, tá bom? Você pode ligar para 141 ou acessar o site, tá bom? Tem pelo chat, Skype, e-mail, informações, ligações da ligação gratuita, né? Emergência, chame o SAMU, 192, UPA, pronto-socorro, hospitais. Então você pode ser uma mão amiga nesse momento, quais as pessoas precisam muito. Então eu vou dar um dado aqui, ele é alarmante e não é um dado atualizado. Nós estamos em 2020, aconteceu muita coisa de 2015 para cá. Mas olha só, aqui no Brasil, gente, olha isso. 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Isso em média. 11 mil pessoas no Brasil, em média, tiram a própria vida, né? Você sabia que a quarta maior causa de morte está entre os jovens de 15 a 29 anos de idade? 15 a 29 anos. Os homens aqui é a terceira maior causa de morte, de 15 a 29 anos. E para as mulheres é a oitava maior causa de morte no Brasil, tá bom? Isso no Brasil. O dado é alarmante, porque 65,6% aí nessa faixa etária são causados por violências e acidentes, coisas externas, não é verdade? Agora vamos ver no mundo, então. Olha só, no mundo, mais de 800 mil tiram a própria vida por ano. No mundo inteiro, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida, tá? E a segunda maior causa de mortes é entre os jovens de 15 a 29 anos de idade, tá? Então vamos ver aqui no Brasil, voltando para o Brasil. Olha esse dado aqui, eu vou mostrar esse gráfico para você compreender, porque no final eu vou trazer uma palavra de Deus para o seu coração em relação a isso. Olha, o Brasil registrou aumento de taxa de mortalidade por suicídio, né? Por 100 mil habitantes. Olha que dado terrível aqui, porque em 2011 foi 10.490 mortes. Em 2012 já foi 11.017 mortes. Em 2013 já foi 11.886 mortes. Em 2014 já foi 11.220 mortes. Em 2015 foram 11.736 mortes. E olha, em 2016, 17, 18, 19, 20 já aumentou muito. Cada ano está subindo. Por isso que houve uma preocupação muito grande das autoridades, tá, civis, das nossas autoridades e também as autoridades religiosas em relação a isso, para trabalhar em conjunto, tá? A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes das principais causas de morte de idade de 15 a 29 anos, sexo masculino no Brasil em 2015, olha só, agressões foram isso daqui, acidentes foram 41,3%, e a terceira causa aqui, ó, lesões autoprovocadas voluntariamente, e aqui na parte aqui no sexo feminino agora, olha só, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes por principais causas de morte na idade de 15 a 29 anos, sexo masculino, de 2015 esse dado, olha só, mulheres, 8% foi de gravidez, parto, e puerpério, né? E depois 7,4% acidentes de transporte, 7% agressões. A oitava causa aqui, ó, lesões autoprovocadas voluntariamente, tá?
Então vamos ver que a maioria das tentativas de suicídio, tá, é entre mulheres. De 2011 a 2016 é esse gráfico. A maioria das tentativas de suicídio é entre mulheres. Tentativa, olha isso. 48.204 tentativas de suicídio, 58% por envenenamento, intoxicação, não é verdade? 69% mulheres e 31% homens, a tentativa. E é interessante a gente saber desses dados, por quê? Porque mulheres são mais aqui reincidentes na tentativa de suicídio. Reincidente que tenta várias vezes, né? Até conseguir, elas vão tentando, não é verdade? Quando encontram um apoio, uma ajuda, 31,3% mulheres, 26,4% dos homens, tá? Agora, quem morre mais são os homens, sabia? Quem morre mais por suicídio são os homens, 62.804 mortes por suicídio, quer dizer, e 62% por enforcamento. Olha, 21% é as mulheres e os homens, 79% são os que morrem mais. As mulheres são reincidentes, elas tentam mais, os homens são os que morrem mais, né, na questão do suicídio. A taxa de mortalidade entre homens é 3,6% vezes maiores, né, entre o homem e a mulher. Olha só, taxa de 100 mil por habitantes. Olha só, 8,7% homens, 2,4% mulheres. No geral, 5,5%, tá? Aí tem mais um dado alarmante que é entre os indígenas, por exemplo. Eu creio que por causa de não ter muito a expectativa de vida também. Eles apresentam um maior índice de mortalidade. Olha isso, gente. Olha só, indígena aqui. Olha a taxa de mortalidade. Aí tem esse dado aqui também, que a incidência entre os indígenas é maior na faixa etária de 10 a 19 anos. De 10 a 19 anos, porque não tem uma perspectiva. É criança e adolescente que começa a pensar e não tem muita perspectiva ali. E olha só como que cresce, como que aumenta. Olha isso, gente, 44,8% dos suicídios indígenas ocorreram na faixa etária de 10 a 19 anos de idade. Então, olha a proporção de óbitos por suicídio de pessoas que morreram, segundo a situação conjugal no Brasil. Olha isso, entre solteiro, viúvo e divorciado. Olha o tanto que cresceu. E olha só, 31,5% casado e união estável. Mas aqui aumentou essa parte, tá? Entre essas faixas etárias aí. Agora, fatores de risco, gente, de proteção para o suicídio. Olha, cada cidade, se não tem, eu creio que é um projeto, né, de cada cidade fazer isso. Existência de CAPs no município. O CAPs trabalha, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, pessoas que trabalham ali, né, em relação para reduzir, e sempre reduzem em 14% o risco de suicídio, tá bom? A existência do CAPs no município é muito importante. Eu conheço o CAPs de Paranavaí, da nossa cidade, faz um trabalho brilhante, excelente. Quantas pessoas foram resgatadas, mudaram, sabe? Sua maneira de pensar, de viver, o seu modus vivendi, tiraram pensamentos negativos, porque eles são trabalhados. Então olha isso no Brasil, gente. A concentração de suicídio dos municípios, isso de 2010 a 2015. Vocês sabem como que aumentou. Para 2020, esse dado é alarmante, é assustador. Mas olha só, o suicídio acontece em todo o nosso Brasil, aqui, em todo o país. A região sul, que é essa parte aqui, a região sul, concentra 23% dos suicídios do Brasil e 14% da população. Não é verdade? Olha só, enquanto que o Sudeste aqui, não é verdade? Olha, encontra 38% do suicídio, 42% da população do Sudeste aqui, tá? Então, esta parte aqui vermelhinha que você está vendo aqui é alta concentração de suicídio. Olha só como que aumenta. Alta concentração de suicídio, essa parte vermelha que vocês estão vendo aí. Agora, eu vou falar de uns dados que eu colhi há pouco tempo, que esses dados, eles são mais atuais. Olha aqui para mim. 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. E olha isso, em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. É uma sala com 5 pessoas. Pensar em suicídio faz parte da natureza humana, na verdade faz parte, né? Olha só, como que podemos definir o suicídio? Como que a gente define isso? Suicídio, ele é um gesto de autodestruição, a gente tem que saber disso, que ele é um gesto de autodestruição,
tá? Realização do desejo de morrer ou de dar um fim à própria vida. Então é uma escolha ou uma ação que tem graves implicações sociais. Olha isso, pessoas de todas as idades, classes sociais cometem suicídio. A cada 40 segundos, escute, olha, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase 1 milhão de pessoas todos os anos. Já são dados atualizados. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio a cada ano. De 10 a 20 milhões de pessoas. De cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo aí a família graves consequências emocionais difíceis de serem reparadas. O baque emocional é quase que irreparável no meio da família. Agora, o que leva uma pessoa a se matar? O que leva a pessoa a tirar a sua própria vida? Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente não é um motivo único, não é verdade? Não é um motivo único. E sim um conjunto de situações, e a pessoa quer se livrar daquela dor, quer se livrar daquele problema, dessas pressões, cobranças sociais, culpas, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, essas doenças psicossomáticas, doenças da alma que está surgindo, muitos nos nossos dias, tantas síndromes que apareceram agora. Então o suicídio está vinculado a alguma doença mental? Pensa que é só pessoas que têm uma doença, não é verdade? Que passa por uma doença mental que comete. É muito comum, mas não é uma regra. É comum acontecer o suicídio entre pessoas assim que têm um problema, não é verdade? Mas não é uma regra. A presença de transtornos mentais em pessoas que tentam ou cometem suicídio, ou que só pode ser diagnosticado por um especialista em saúde mental, não é verdade? Então não é uma regra. E olha só, os sintomas podem ser leves, moderados, podem ser severos. Então é importante saber que os principais transtornos que levam ao suicídio são estes. Os principais são estes: depressão, na forma simples, né? Depressão, ou bipolar. O bipolar, que é uma depressão alternada, com períodos de mania, que é a euforia da pessoa. O segundo é a dependência química, o álcool, as drogas, na verdade. O terceiro é a esquizofrenia. Então, seja qual for o transtorno, a sua gravidade, sempre haverá um momento crítico disso. Sempre haverá um momento crítico que pode ser superado. E o principal que nós temos que entender é que as pessoas correm o risco de se matar quando não aceitam a ajuda, tá? Então, como que isso acontece na cabeça, por exemplo, a gente está falando dos adolescentes, como que isso acontece na cabeça de um adolescente? Você sabia que até os 21 anos de idade, o cérebro está ainda em desenvolvimento? Problemas na gestação, por exemplo, entre os adolescentes jovens, uso de drogas, cigarro, álcool, na adolescência pode atrapalhar o amadurecimento do cérebro. Então, isso é uma causa terrível. Por isso é importante orientar os adolescentes para evitarem se controlarem o máximo, né, com o uso dessas coisas e evitar essas coisas. Na adolescência, os jovens também experimentam uma grande transformação do seu corpo em razão do surgimento dos hormônios sexuais. Isso é muito importante saber, que essa transformação é um aumento, é o motivo de um aumento de ansiedade, de estresse entre os adolescentes, desenvolvimento cerebral. Então é uma das questões cruciais na vida de um adolescente, o amadurecimento. Nós vivemos uma época de gente que sem jogo de cintura, sem estabilidade para a vida, sabe? É um pé de alface, qualquer um arranca com facilidade, porque não tem equilíbrio, não tem estabilidade emocional, porque ele ainda está em formação, tem gente que demora mais. Então nessa fase o cérebro não está completamente amadurecido. Você sabia que o ser humano é um dos poucos que chega à maturidade sexual antes de completar o desenvolvimento cerebral? Então acontece muitas crises nesse período da adolescência, muitas crises terríveis, muitas vezes eles passam ali por crise de identidade, né? Quem eu sou, de onde que eu vim?
crise de existencialismo. Então, se essas crises não são superadas, se eles não conseguem entender, muitas vezes chegam num ponto crucial desde querer tirar a própria vida, não é verdade? Então, você já ouviu falar do efeito éter? É importante a gente saber disso aqui, olha, o efeito éter, tá? E o efeito Papageno. É importante a gente saber, porque em 1774, um escritor por nome de Wolfgang Goethe, ele lançou um romance, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então, ele lança esse romance de um jovem na narrativa, né? O principal personagem ali escreve uma série de cartas a seu pai. Então, ele vai escrevendo essas cartas ao pai, dizendo de uma paixão que ele estava. O livro é assim, esse livro é lido muito até hoje. Ele escreve uma série de cartas dizendo que ele está apaixonado por uma mulher casada. Então, imagine isso em 1774, que as famílias eram mais assim, aquelas famílias mais tradicional, muitas vezes a pessoa nascia e já era prometido para o outro. Então ele se apaixona por uma mulher casada, e ele vê que isso é um amor impossível. E por ser um amor impossível, esse jovem Werther, ele comete suicídio. Então ele escreve cartas. Nos meses seguintes, gente, olha isso, como que é sério. Nos meses seguintes, depois que esse livro foi lançado, muitos jovens morreram registraram, né, vários suicídios, usando os mesmos métodos do jovem Werther, escrevendo cartas. Então esse negócio de deixar carta, de escrever carta, eles vêm desse método do jovem, do efeito Werther. Eles veem isso, a psicologia, a psiquiatria vê isso como o efeito Werther. Morreram mais de 40 jovens depois que esse livro foi lançado na Europa. A Itália, não só a Itália, mas a Dinamarca proibiram esse livro no país, porque eles motivam, na verdade, dá uma impulsão a mais para o jovem tirar a sua própria vida, que gerou uma crise muito grande. Então, eles criaram esse termo aí, né? O livro de jovem Werther, depois de passar por uma desconsideração, desvalorização da pessoa que ele amava, ele cometeu suicídio. Aí, de repente, depois de muito tempo, né, em 2010, foi lançado também um livro, o psiquiatra Thomas, ele lançou um livro chamado, com o conceito oposto do jovem Werther, chamado O Efeito Papageno. E ele escreve também, é um italiano que escreve esse livro, ele escreveu esse livro em 1791, e o psiquiatra Thomas usou como Efeito Papageno. Foi um livro que foi escrito para ir contra essa pulsão que tem no livro do jovem Werther. Então ele escreve sobre a flauta mágica, e ele fala, esse Papageno é um personagem que também estava desesperado por um amor que era impossível, ele estava ao ponto de se matar, e nesse livro ele conta que apareceram ali 3 gênios que intervieram, lembrando do seu instrumento musical mágico que poderia uni-lo à pessoa amada. E assim ele decide seguir a vida. Então a cena mostra que quem está envolvido no problema muitas vezes não consegue vislumbrar saídas que podem ser mais claras para outras pessoas. Quer dizer, ele não consegue vislumbrar a saída, mas essas saídas estão mais claras para outras pessoas. Por isso que é bom pedir ajuda, correr atrás, tá? Então tem dicas para os pais hoje. Quais são as dicas? Cultive relacionamentos saudáveis com seus filhos, faça atividades regulares com seus filhos, estabeleça ao menos uma refeição conjunta por dia, converse, olhe nos olhos, estabeleça um bom ambiente na sua casa, conheça os amigos dos seus filhos, fique atentos aos sinais, ouça as suas queixas, sim, porque adolescente, né, tem muito, aprenda a separar o que são bobagens de adolescente daquilo que são reivindicações reais. Então faça isso. Agora, o que não fazer? Gente, escuta isso. O que não fazer? Vamos ver isso aqui, olha. Não, olha só. O que não fazer? Escute isso. Não dê destaque à notícia. Não dê destaque à notícia. Nos jornais impressos, notícias sobre suicídio nunca deve ocupar a primeira página. Sempre tem que ir lá para as páginas internas, porque nós não podemos dar destaque para o suicídio. Tem gente que faz isso, né? Coloca lá na capa e dá destaque. Não pode. Evitar repetições e atualizações.
evitar isso, né? Especialmente em casos que envolvam celebridades. A gente vê a mídia mesmo, né? Puxando, né, essas atualizações, quantas pessoas morreram, celebridades que morreram de suicídio, eles colocam lá. Tem que ter cuidado com isso. Não use palavra suicídio no título. Não divulgue o método utilizado. Tem gente que divulga o método. Olha, foi enforcamento, foi com metais cortantes, ele se jogou no rio. Não é verdade? Evite mencionar, principalmente descrever em detalhes, o método que foi utilizado para o suicídio ou a tentativa. Não divulgue o lugar. Tem gente que divulga um lugar. Vamos ter mais cuidado com isso. Nunca forneça detalhes sobre o local, o lugar do suicídio ou a tentativa, né? Como pontes, viadutos, estações de trem, metrô, shoppings, etc., para evitar novas ocorrências no lugar. Então tem que ser inteligente. Não divulgar. Não publique fotos, gente, nas redes sociais, gente publicando fotos nas redes sociais, no Facebook. Cuidado, não é verdade? Não publique fotos de cenas, jamais deve ser publicado isso. Fotos de parentes, amigos enlutados, homenagens funerais também devem ser evitadas, para não glamourizar. Tem gente que faz o glamour, né, dessas coisas. Quem se matou, não publique fotos de pessoas que se suicidou. Cuidado, não fica publicando isso. Pode ser uma motivação para outros. A pessoa já está lá, né, o inimigo trabalhando na mente dele, que é esse pensamento negativo. Então a pessoa pode cair numa situação dessa. Não divulgue suas cartas, bilhetes, os bilhetes suicidas. Não divulgue isso. O teor dessas mensagens não deve ser divulgado. Outra coisa, não apresente causas, não aborde o suicídio como consequência de um único evento, né, como perda de emprego, isso aconteceu por causa do divórcio, ou notas baixas na escola, na faculdade. Evite dar uma dimensão romântica ao suicídio. Não, foi por causa disso. Romantizando isso. Ou apresentá-lo como uma vingança. Não, porque ele não gostava de fulano. Além de ser uma abordagem simplista sobre o tema, pode causar a influência ao público. Então tem que ter um cuidado. As autoridades nos passam esses detalhes. Olha o 9 aqui. Consulte especialistas em prevenção. Respeite o luto. Respeite o luto. Mostre consideração pelas pessoas que estão enlutadas. Então esses são os detalhes que a gente não pode fazer, tá? Aí tem uma pergunta que as pessoas fazem, que é a seguinte, usando a própria Bíblia, tem gente que diz assim, pastor, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que diz assim, nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura e nem profundidade pode nos separar do amor de Deus. Aí as pessoas perguntam assim, olha o que eles perguntam. Pastor, se a Bíblia diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus, e a pessoa que tira a própria vida, ele é salvo ou não é? As pessoas fazem essa pergunta, não é verdade? O suicídio não é uma coisa simples, não é uma coisa, né, é um emaranhado de situações ali que aconteceu. Muitas vezes a vida da pessoa está mais enrolada que fio de telefone. Uma vez eu perguntei para um especialista em relação a isso, na faculdade, eu perguntei para esse especialista em relação à pessoa que tira a própria vida. Ele disse para mim assim, que tem momentos que a dor é tão grande, a angústia é tão grande, que a pessoa perde o controle da própria vida. Ele nem sabe o que está fazendo mais. Então, quando que é um suicídio isso, né? Se a pessoa perde o controle da própria vida. Então, cuidado quando você vai afirmar alguma coisa. Quem sabe a pessoa estava numa doença emocional muito forte, nessas doenças psicossomáticas, um pânico, um desespero, e a pessoa quer matar, não tirar a vida, mas quer matar a dor. Se tirar aquela dor, ele vive bem. Então, a pessoa muitas vezes está querendo matar a dor, não é a própria vida. Então a pessoa perde o controle sim da própria vida. Então olha só, o suicídio não é uma coisa simples, só Deus é o autor da vida. Então o suicídio é um atentado à autoridade de Deus, porque Deus é o autor da vida. Se ele é o autor da vida, ele pode dar a vida, ele pode tirar. A Bíblia Sagrada diz que ele mata e faz viver. Então só Deus tem esse controle. Quando alguém comete suicídio,
ele está usurpando um direito que pertence somente ao Pai, somente a Deus. A Bíblia diz que ninguém vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Nós pertencemos a uma igreja, nós pertencemos a uma família, então ninguém vive para si mesmo. Por isso que quando a pessoa ceifa a própria vida, ele está cometendo um ato totalmente egoísta. Então, no entanto, afirmar que todo suicida vai para o inferno, isso também não tem base bíblica, porque eles usam até a tese lá do Judas Iscariotes, falando que Judas Iscariotes se suicidou e foi para o inferno. Isso não é uma verdade. Judas não foi para o céu porque ele não era convertido. Porque quando você lê a Bíblia Sagrada e você observa personagens que fizeram coisas terríveis, cheios de pecado, de lascívia, de tanta coisa, na verdade viviam no pecado. Então o suicídio não foi a causa da sua condenação. O suicídio foi a consequência daquilo que ele estava acumulando, dos lixos que ele estava acumulando no coração. Tá? Então, dessa forma, eu afirmo que é possível um crente sofrer um distúrbio, sim. Olha o profeta Elias. O profeta Elias pediu a morte. Senhor, eu não sou melhor que meus pais, tira a minha vida. O próprio Senhor Jesus, no momento mais difícil, mais difícil ali no Getsemane, ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. A angústia foi tão grande. Profeta Jonas, profeta Jeremias escreveu um livro chamado Lamentações, que quer dizer lágrimas. Então é possível um crente passar por distúrbio, ficar triste. E tem gente que, porque a dor do outro, muitas vezes a pessoa começa a colocar grau na dor do outro. Ah, você não está com nada não, isso daí é frescura. Lembra que o pessoal falava um tempo atrás? Isso daí é frescura. Na verdade não sabia o que a pessoa estava sofrendo por dentro daquela pressão no coração. Tem pastor que fala até hoje: isso daí é um demônio, isso daí é coisa do diabo. Gente, tem que ter um cuidado muito grande. Isso já foi considerado as doenças psicossomáticas. É uma doença psicossomática que acontece, de uma doença emocional, que muita gente sofre disso. Então muitas vezes a pessoa fala: isso é o diabo, isso é frescura, não, você não tem nada, levanta dessa cama. Então tem o próprio salmista Davi, olha o que Davi diz no Salmo de 142. Ele diz: Senhor, tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, então justos me rodearão. Salmo de 142, versículo 8. Eu fui com a minha esposa lá nessa região de Engedi, quando Davi estava dentro de uma caverna escura, úmida e mal cheirosa, sem ninguém. Não tinha pai, não tinha amigo, não tinha sacerdote, não tinha ninguém. O rei estava querendo matar ele. Então ele entra em angústia, em depressão, dentro de uma caverna. E ele diz: tira minha alma da prisão. Depressão é uma alma aprisionada. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome, então os justos me rodearão. Então muito cuidado, porque a gente vai colocando grau no problema do outro. A gente tem que ter cuidado com isso. Então eu afirmo para você que pode sim ter um distúrbio mental, sim, uma depressão severa, uma depressão terrível, chegar ao ponto até mesmo de tirar a própria vida. Pode acontecer, mas algumas denominações acreditam também que a salvação não se perde, porque eles pregam: uma vez salvo, salvo para sempre, né? Teologia e predestinação incondicional, uma vez salvo, salvo para sempre. Gente, olha só, nós não temos competência, o ser humano, nós não temos um pastor, não temos um padre, um apóstolo que tem competência de se assentar na cadeira de um juiz e lavrar a sentença de condenação de nenhuma pessoa. Por quê? Porque só Deus conhece, e esse julgamento só cabe a Deus e não a nós. Então a gente não sabe. Aquele momento, aquele intervalinho, aquela oportunidade que a pessoa tem, naquele momento de pensar em Deus e se arrepender naquele momento. Então a gente não sabe. Então muitas vezes a pessoa não vai nem num velório, uma pessoa que tirou a própria vida, porque ele é preconceituoso. Cuidado, porque você pode ter muitas surpresas, porque isso só pertence a Deus e não a nós. Às vezes a pessoa perdeu o controle da própria vida, a gente não sabe o que aconteceu na mente de uma pessoa. Não tem pessoas que perdem a noção, dá um baque, perdem a noção da própria vida. Então cuidado com isso. Então as pessoas que vivem no beiral desse precipício, eles precisam ser amadas, sim, condicionalmente, para não se sentirem um fardo para a família. Porque muitos se sentem um fardo: eu sou um fardo para a minha família, eles falam isso. Então tem que ter um cuidado, é preciso enfatizar. Finalmente,
que para as angústias da alma, para os tormentos do coração, sim, para os tormentos da sua alma, existe um remédio eficaz. Existe um remédio, porque lá em Jeremias capítulo 8, versículo 22, diz que há médico para curar a filha do meu povo. E Deus diz, há remédio em Gileade. O dia que Davi estava rolando em cima de uma cama, ele faz uma hipérbole, né? Ele faz uma hipérbole, ele diz, eu estou nadando na minha cama com as minhas lágrimas. De tanto que ele chorava, um homem de lágrimas. Davi, naquela época, a gente tinha remédio já para tudo, mas não tinha remédio para os ossos. E os médicos olharam para Davi na cama, rolando de dor. Diz, Davi, o que está doendo? Ele diz, dói os ossos, porque não tinha remédio. A angústia é assim. A tristeza é assim. Então a gente tem que ter um cuidado, porque só Jesus oferece. Só Jesus pode trazer esperança. Não existem palavras mais confortadoras do que as de Jesus, mais consoladoras, de maior certeza de futuro do que as palavras de Jesus. Então Jesus tira a nossa alma do cárcere, Jesus tira a nossa alma da prisão. Quem sabe eu estou falando para alguém agora que parou aí, e você está dizendo, pastor, eu sofro de depressão, eu sou bipolar, eu tenho problemas severos, eu tenho angústia na alma, chega a noitinha, meu corpo gela, parece que uma coisa está chegando. Fique tranquilo, o Senhor é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua história. Ele tem algo fantástico para fazer na sua história e na sua vida. Ele vai fazer você ultrapassar, superar, você bater a poeira, dar a volta por cima. E você vai usar esse problema como trampolim para ser muito mais abençoado, muito mais feliz. Jesus tira a alma do cárcere. E eu sinto que Ele quer fazer hoje isso com alguém. Ele perdoa os nossos pecados. Ele transforma os nossos desertos em jardins. Sim, Ele remove o fardo da culpa. Ele cura as memórias amargas do seu coração. Ele traz memórias doces para você. Ele oferece paz ao aflito, alegria ao triste. Ele oferece poder ao fraco. Ele faz os nossos desertos se transformarem em pomares. Então Jesus é poderoso para transformar, aleluia, em mananciais. Todo lugar seco da nossa vida Ele transforma em mananciais. E Ele pode inspirar canções, Ele pode inspirar poesias nas noites mais escuras do seu coração. Ele pode clarear e fazer coisas grandes. Só Jesus preenche o vazio do coração. Só nele o aflito pode encontrar descanso para a sua alma, alívio para a sua dor, razão para o seu viver. Só Jesus oferece vida, e vida com abundância. Porque um dia Ele olhou para os seus discípulos e Ele viu que os discípulos estavam tristes porque Ele estava prestes a subir. Ele olha para os discípulos e lá em João capítulo 14 fala disso. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, sim, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Sabe o que é turbar no hebraico? Essa palavra turbar quer dizer tarassô. E a palavra tarassô entende, sabe quem entende muito bem a palavra tarassô? Quem é pescador, quem pesca em alto mar. O tarassô é um mar agitado, são ondas terríveis. Tarassô é um mar traiçoeiro, com ondas terríveis. O marinheiro sabe o que é o tarassô, um mar agitado. Jesus olha para o coração dos discípulos e diz: por que o coração de vocês estão agitados, como as ondas do mar degringolando? Por que o coração de vocês estão assim? Crede em Deus, acredite, tenha confiança, seja decidido, porque na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Não existem palavras de maior certeza, de confiança, de esperança do que as palavras de Jesus. E quem sabe eu estou falando para alguém agora que já tentou tirar a própria vida. Pastor, eu tenho vontade de sumir, eu tenho pensamentos terríveis, pastor, parece que tem um lobo dentro de mim, parece que tem um furacão na minha alma, arrasando as minhas noites, eu não consigo dormir, eu não quero mais tomar esse remédio, porque quando eu tomo esse remédio eu fico estranho, estranha. Fique tranquila, acalme seu coração, Deus está no controle. Não perca o embalo da vida, não perca a pose em nome de Jesus. Deus vai fazer um milagre nessa situação que você está vivendo, e vai ser momentos de alegria, de paz e tranquilidade para você. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouquinho para você, mas quero deixar você com estas palavras em nome de Jesus.